Olá, cá estamos. Eu estou com a Maria João Maier, sou o Rui Pedro Tendinha, sou o comissário do festival, jornalista de cinema, e é um prazer estar aqui nesta conversa sobre produção. É o último das conversas aqui do ciclo formativo. Não queremos que seja um workshop oficial e puro e duro, mas sim uma conversa sobre produção, sobretudo para quem está agora a começar, e não se pode esquecer que os filmes não nascem do nada, é preciso trabalhar muito antes de começar a ligar uma câmara e juntar atores, e essa coisa chama-se produção, produzir. Eu acho que a produção é uma coisa tão grande, Maria João, uma das nossas ideias quando decidimos convidar-te é porque tu acho que tu podes, de alguma forma, resumir um pouco este encargo que é a produção, porque a produção pode ser muita coisa, e pode ser uma coisa bastante criativa, não é? Olá a Olá, Maria João. todos, olá a todas, olá Rui. Também me quero apresentar, sou a Maria João Maier, sou produtora já há uns anos. Muito obrigada, muito prazer, estou muito contente de estar aqui a falar convosco. Sou uma produtora, sobretudo, pronto, tenho trabalhado com internacional, sobretudo portuguesa, tenho feito curtas-metragens, documentários, cinema e um pouco de televisão também. Neste momento faço também alguma televisão. Sim, a produção é uma coisa que eu creio que está também na origem dos projetos. Na origem dos projetos pode estar muita coisa, pode estar a produção, pode estar um realizador sozinho, pode estar um produtor sozinho. Não sei dizer o que é produção assim, só porque a produção pode ser muita coisa, mas normalmente, no meu caso, tem sido pôr-me um pouco ao serviço e perceber o que um realizador de documentário ou de ficção quer fazer com o seu projeto. E, portanto, as coisas começam a nascer desde o momento que um realizador vem ter comigo com uma ideia, como vamos pô-la de pé. E uma das coisas muito importantes é a parte da escrita, que normalmente é bastante mais trabalhosa, difícil, conflituosa, polémica, tudo, do que se possa imaginar. Escrever uma coisa bem ou mal, ou mais ou menos pronta para filmarmos, leva o seu tempo e é uma etapa que eu considero muito, muito importante, fundamental, seja em documentário, seja em ficção. Pôr a tua ideia num papel é uma tarefa difícil O e produtor pode ajudar nessa tarefa, pode guiar. pode ajudar. Depende muito, não é? De estás a trabalhar com um realizador já muito experiente, com um realizador menos experiente, ou com um argumentista, mas acho que pode sempre ajudar no sentido de ser uma outra voz, ser uma outra pessoa que com o seu olhar, com a sua sensibilidade, com a sua cabeça, que dá um feedback ao que está a ler, não é? E começa aí o trabalho entre o produtor e o argumentista ou o realizador. Não sei bem se ajuda, Rui, depende, eu penso que sim, que é importante esse diálogo e que é importante conversarem sobre o tema, sobre o que existe no papel. Agora, a questão do produtor ajudar, acredito que sim, que ajuda. Sim, esta coisa do que faz um bom produtor, que muitas vezes se pensa, pode ser muitas coisas. Há produtores que podem ser bons a ajudar a separarem-se, a dar liberdade, outros que podem ser bons a intervir. Isto depende, como há pouco estavas a dizer, de cada projeto, de cada realizador, mas a essência de, pelo menos como tu vês, de um produtor é ser um produtor implicado, comprometido. Sim, ter um produtor implicado, comprometido e depois não esquecer a sua função primordial também, que é arranjar os meios financeiros e não só, para aquela ideia se concretizar. Portanto, o produtor terá que ter, em princípio, um lado também de gestão daquela tarefa, daquela curta-metragem, daquele documentário, daquela série, de adequar a ideia aos meios existentes. E isso às vezes é uma tarefa que não é simples, porque o próprio produtor tem uma vontade de fazer uma filmagem
na Lua, e às vezes essa filmagem não é possível na Lua porque não há os meios para fazer. E, portanto, e essa tarefa de ser também gestor, aprende-se com os anos, mas não é fácil no início, porque a maior parte dos produtores que eu conheço, eu própria, não tenho qualquer formação de gestão. Portanto, foi uma coisa que fui aprendendo com os anos e ainda sei muito a mal a gerir, ainda é complicado, ainda não é simples. Mas essa formação de gestão, porque não venho da área financeira e porque não venho da área de gestão e porque nunca tinha tido uma empresa antes da minha empresa de produção, são coisas que às vezes se aprende com erros, com tentativa e erro, com errar, com ir abaixo e ter que voltar para cima, é muito assim que vais aprendendo, claro, mas que é uma bela escola, sem dúvida, mas sim, mas é uma ligação entre a parte criativa, a parte de adequar a ideia aos meios que consegues encontrar, que muitas vezes tens a expectativa de que vais encontrar X financiamento, porque vais tentar uma série de coisas e pelo caminho há 2 ou 3 que bates à porta e não consegues, não é? Há 2 ou 3, porque a maior parte das vezes tu vais a sítios onde vais tu e mais muitos realizadores e muitos produtores, e o que há disponível é para 3 ou 4 projetos e aparecem-te 60. Não é que o teu projeto não tenha qualidade, terá que tu achas que ele tem muita e terá com certeza, mas o dinheiro disponível ou o que está disponível é sempre muito inferior ao que se propõe, às propostas existentes. Já agora, que conselhos dás uma equipa, por exemplo, fazem um filme de escola e depois a seguir querem fazer algo mais para além do aspecto curricular, de uma curta, que seja mais do que um filme de escola. O que é que podes, no começo, o que é preciso ter em conta quando se pensa, por exemplo, numa curta-metragem, com poucos meios, se calhar com um apoio residual? É preciso ter algumas coisas em mente do ponto de vista prático, de certeza, não é? Acho que é bastante importante teres em conta de que com a tua história queres falar de quê? É a primeira pergunta que eu penso que é importante colocar-te. Não é só uma cena atrás da outra, mais um plano, mais outro plano, mais outro decor, mais outro ator. É com a tua história, com o teu documentário, tu queres falar sobre o quê? Depois saber se aquilo que tu queres falar se passa. E depois, dentro do possível, podes ter uma câmara pior, podes ter um decor pior, mas dar um pouco de tempo de rodagem. Ou seja, dares o teu tempo para estar com o ator, para decupar a cena, para voltar a ver, assim como na montagem. Acho que é importante montar, parar 2 semanas, voltar à montagem. Acho que o mais importante, ou uma das coisas que eu considero importante, não sei se é o mais, que isso eu não sei responder assim o mais, é o tempo que tu consegues encontrar, portanto, num filme de escola, num primeiro filme, num segundo filme, tentar, a câmera pode ser pior, não é grave, a correção de cor pode não estar tão bem como tu querias, claro que idealmente é ter tudo isso bem, mas acho que não tentes fazer muitos planos por dia, não tentes fazer um filme que é de 1 hora, pô-lo numa semana de rodagem, não tentes fazer isso, é ter tempo para cada dia de rodagem, dar o teu tempo. A gestão depois de um orçamento, a palavra que depois temos que ter em mente logo é rigor ou ser criativo? Quando se gera um orçamento. Penso que é rigor, ou seja, aquilo que tu te comprometeste que fazias, tentar manter o teu compromisso inicial, de que fazes o teu filme em X dias, com X atores, com X decors, e num certo sentido, nos primeiros filmes, também encontrar alguma criatividade que eu não chamaria bem criatividade, é um bocadinho pedir apoios a quem nos quiser apoiar, não é? Seja da parte dos atores, seja da escola, seja dos amigos, seja do decor, seja da Câmara Municipal do sítio onde estás a filmar. É um bocadinho tentar que as pessoas queiram estar contigo, chamado pesinchar um pouco, não é? Não tem que ser criativo, é um bocado pesinchar, mas é assim, faz parte, é mesmo assim.
que tem que ser no início. no início. E depois isto é uma capacidade também de aprender com as dificuldades, como há pouco dizias, mas esse lado do pedinchar, do espírito de desenrasca, é uma coisa que eu acho que muitos portugueses têm e que sabem gerir bem, não é? E é por isso que eu também vejo aqui no iMotion, muitas das curtas que nós vemos, nós começamos a pensar, mas eles fizeram isso sem dinheiro, mas está aqui algum production value, não é? E isso é uma coisa se calhar muito portuguesa também, não é? De conseguir dar a volta às dificuldades. Sim, acho que é capaz de ser, mas eu vejo que há uma grande. Nos países com quem eu mais relaciono fora de Portugal, os jovens, as pessoas mais novas que estão a começar, que estão na escola, que saem da escola, vejo que há uma grande vontade, de uma forma geral, de colaborar, de apoiar, seja pela parte das empresas de material, seja pela parte dos decors, seja os atores. Normalmente há uma grande vontade de colaborar nesses primeiros filmes e de ajudar. Depois, muitas vezes, as pessoas ficam-se pelos primeiros filmes, outras vezes, de facto, fazem carreira e são realizadores e é esse o trabalho deles toda a vida. Outras vezes não dão seguimento a isso, mas acho que há uma grande vontade, de uma forma geral, das equipas, dos meios, do catering, de todos, de colaborar nesses primeiros trabalhos. Mas, e isso por acaso é algo que eu também já fui a algumas rodagens de primeiras obras e muitas vezes as escolas depois também ajudam, mas esse lado de solidariedade, que é uma coisa que acho que tem que se pôr a palavra, é um pouco também pensar, olha, ele agora é jovem, mas daqui a uns tempos pode ser um cineasta consagrado, não é? É apostar no novo talento, não é? Mas, Rui, mesmo que não seja um cineasta consagrado, é naquele momento aquele realizador está a sair da escola, tem 20 e poucos anos e quer fazer aquele filme. Mesmo que as pessoas não pensem que pode ser um cineasta consagrado mais tarde, naquele momento a sua formação foi aquela, quer fazer aquela curta-metragem, normalmente são curtas-metragens, né, quando se sai da escola, e acho que as pessoas nem pensam que pode ser um cineasta consagrado ou não, vamos ajudá-lo, vamos colaborar com ele, vamos ser solidários, porque está a apostar na sua formação, não é? A tua formação em cinema passa por tu ir fazeres. Portanto, tens que fazer filmes, tens que ir a rodagens, tens que fazer direção de fotografia, tens que fazer realizador. A tua formação é fazer. E o cinema implica muitos meios, é uma profissão cara, é uma arte cara, e implica ter muitos meios à disposição e normalmente quando acabamos a escola não temos estes meios. E mesmo que não venhamos assim consagrados, é a nossa formação, passa por isso, por fazermos. Há um exemplo quando se fala do teu trabalho como produtora que é posto em alguns cineastas. Eu lembro que no caso de João Salavisa, não sei se foi um instinto, uma fezada, mas tu quase que acompanhaste um bocadinho o trabalho do João no começo, não foi? E acabaste por ser a produtora da primeira longa. Mas antes já havia aqui um olhar sobre o trabalho, ou seja, percebeste que estava ali um talento. Uhum. Sim, também era bastante, talvez, penso que o mérito não foi meu de todo, porque era muito fácil perceber isso com o João. O João, desde que eu o conheci, foi de facto muito cedo com o seu primeiro trabalho com o Arena, e que foi depois, posteriormente, premiado em Cannes, foi Palma de Ouro em Cannes e tal, maravilhoso. Foi um reconhecimento extremamente importante e ficámos muito, muito, muito contentes e foi incrível, mas foi muito fácil, nas primeiras conversas com o João, perceber a sua maturidade intelectual, cinematográfica, o seu desejo e o tipo de trabalho que queria fazer, o tipo de cinema, o tipo de aproximação que queria ter às histórias, aos atores, porque nas primeiras conversas com ele, com toda a sua inexperiência ainda e juventude e pouco controle ainda do trabalho cinematográfico, mas percebia-se a sua maturidade a esse nível. Não era bem um talento meu, estava lá. Não foi um tiro no escuro, não foi um tiro no escuro. Estava lá claramente, sim, estava lá claramente, no caso do João. Mas isso depois para um produtor deve ser uma coisa muito bonita, ver apostares nas curtas e depois eles chegar a uma longa e fazer um filme excelente como é o Montanha, não é? Um filme que depois vai a Veneza, mas deve ser muito reconfortante para um produtor ver um percurso a ser feito, não é? É muito, muito interessante, foi muito bom, foi uma colaboração durante uns anos muito. Sim, foi muito interessante, muito.
gratificante, muito enriquecedor para mim, acho eu. Neste momento o João já produz os seus trabalhos agora, já não está a trabalhar comigo, mas o tempo que tivemos juntos entre as curtas-metragens e a longa e as idas a festivais e toda a parte de pensar e os filmes e de rodagem, foi muito bom, foi excelente. Mas, por exemplo, uma produtora para um cineasta que está a começar, para os cineastas jovens, tem qualquer coisa depois de quase de mãe, entre aspas, mas é alguém que tem que se confiar e de proteger, e do outro lado proteger, não é? Há aí essa relação quase maternal, não é? Eu não tive muito esse lado de mãe para o João, com toda a sinceridade, porque eu também estava ainda a aprender muito nessa altura, Rui. Ainda não tinha, quer dizer, nunca se tem muita experiência, porque cada filme é diferente do anterior e estás a aprender, porque os filmes produzem-se todos de forma diferente uns dos outros, não é? Não é uma profissão repetitiva, não é? Não, mesmo. Claro que hoje tenho de facto um pouco mais, mas na altura, quando comecei a trabalhar com o João, eu também aprendi muito com ele. Muito. Portanto, não creio que tenha tido esse lado de mãe de todo. Penso que me empenhei muitíssimo no trabalho do João e ele, do seu próprio trabalho, mas não foi de todo um lado de mãe, porque estava numa fase ainda do meu trabalho também ainda muito... Okay. Ou seja, um produtor aprende com o cineasta. Claro, muito, e com cada trabalho que faz. Mas nesse aspecto, com o João e com todos os outros, com quem tenho trabalhado, não é? Todos. E Maria João, já trabalhaste também, já fizeste outras primeiras obras. Eu lembro o filme do Gabriel Abrantes, o Diamantino, é uma primeira obra, e também o do Paulo Marino Blanco, creio que também é uma primeira obra, não é? Sim, foi. Portanto, já tens algumas primeiras obras no currículo, e é um desafio, claro, mas também deve dar uma pica diferente fazer uma primeira obra, não é? Do realizador. Sim, por um lado, sim. Repara, o Gabriel, por exemplo, também não há assim uma regra enorme, porque o Gabriel, quando fez o Diamantino, já tinha feito muitos trabalhos, muitos filmes, não é? Já tinha outro realizador que tinha também um controle sobre a linguagem, a gramática cinematográfica muito grande. Já tinha feito curtas, e às vezes as curtas do Gabriel têm 50 minutos, portanto, curtas, médias, como podemos dizer, médias metragens. O Gabriel, quando faz o Diamantino, já tem também uma data de filmes que ele tinha realizado, mas pronto, foi outro trabalho também muito desafiante de fazer. E já agora, quem está a começar, uma das coisas que tem assim uma nuvem negra na cabeça é a questão da burocracia, das demoras, das autorizações, de toda a parte um bocadinho mais burocrata do cinema. Isso é algo que tem que se lidar, não é? Não há nada a fazer. Sim, mas Rui, eu penso e esse lado das autorizações, das câmaras municipais, das juntas de freguesia, tudo é bastante fácil de aprender. É o beabá. É a parte mais fácil de aprender na produção. E em Portugal, eu trabalho mais em Lisboa do que fora de Lisboa, mas também já trabalhei no Porto, também já trabalhei em Estremoz, também já trabalhei em vários outros sítios. Em Portugal está muito, de uma forma geral, muito oleado e muito... As respostas são rápidas, a Portugal Film Commission funciona muito bem, a Lisboa Film Commission e a do Porto também funcionam muito bem, dão respostas muito breves, muito rápidas. Às vezes pode haver uma não autorização por razões, claro que nos irrita, claro que nós podemos filmar naquele sítio, mas aprende-se muito rápido. É a parte que eu acho mais fácil de aprender a produção, essa parte burocrática e das autorizações, e está bastante oleado e bastante fácil de se tratar. E isso São rápidas. Sim, isso é ótimo, isso é ótimo. Eu ia perguntar que eu ouço muito falar disso, e não tinha falado com o realizador, que quem está nos grandes centros, e pronto, este festival é de Famalicão, que é uma zona que tem também o lado urbano, mas também tem depois o lado da província, mas tu sugeres, consoante depois cada projeto, claro, mas em termos de ficção, pode ser bom sair da nossa zona de conforto, de estarmos perto de casa e dormir a casa todos os dias, e estarmos numa bolha fora, para o projeto ficar mais, para as pessoas
mergulharem melhor no projeto. Se puderes aconselhar isso a um cineasta, aconselhas de ir para fora, sair um pouco da rotina diária? Sim, eu isso aconselho que se houver essa possibilidade, mas na fase de maturação da ideia, não é? Na fase de maturação da ideia, se puderes mergulhar completamente e estar um tempo fora da tua casa, do teu sítio e estar a trabalhar, e por isso há as chamadas residências para os artistas trabalharem, não é? Os argumentos, os artistas de arte fazem muito No residência. cinema não se faz tanto, mas devia-se fazer, não é? Pois, acho que podia ser, acho que pode ser uma bela experiência, claro que sim. Isso é um pouco um ideal, não é, Rui? Mas acho que se houver oportunidade de se trabalhar para uma residência artística durante um tempo, o teu argumento, a tua ideia, Ou está com os atores em ensaios, não? Se calhar. aos teus ensaios com os atores, ou com o diretor de fotografia, ou acho que se houver essa oportunidade é excelente, claro que sim, é uma ótima. Olha, faz de conta que alguém agora tem um projeto e quer encontrar produção. O que é que tu, como produtora, gostas de saber do projeto? O que é que precisa que esteja explanado e que precisas de saber para depois poderes decidir se vais apostar nesse projeto ou não? O que é que te devem dizer? Hoje em dia, normalmente, quando sou contactada, o que eu peço para me enviar primeiro, para depois me encontrar com a pessoa, é o argumento. Okay. Ou no caso do documentário, o tratamento, a estrutura do documentário, a ideia do documentário. Peço normalmente para nos enviarem e depois lemos no escritório, não sou eu sozinha que leio eu mais duas pessoas, lemos o que nos chega. Depois de ter lido, tomamos a decisão de nos encontrarmos com essa pessoa ou não. Claro, claro. Ou seja, é uma triagem, uma triagem. Mas sim, normalmente só me encontro depois de ler qualquer coisa do que a pessoa quer fazer. E depois do encontro, que tu perguntas é que... Não é uma regra, se alguém disser, olha, Claro, não claro. tenho nada, mas tenho esta ideia, Maria João, mas primeiro gostava de falar contigo e depois é que vou escrever. Também, claro Também, que sim. não há regras, claro. Vamos conversar, claro que Claro. sim. Mas depois de haver já uma leitura do guião e te vais de encontrar, depois, o que é preciso tu perceberes? É um bocadinho o feeling humano? É preciso, o que é que precisas saber mais do projeto ou da pessoa? O que é que te importa saber enquanto produtora? O que o teu instinto pede? É tentar perceber se a pessoa tem alguma ideia de como quer fazer aquilo que escreveu. Ok. Às vezes leva tempo, não é assim numa primeira conversa, nem segunda, nem terceira, até porque muitas vezes a pessoa, para perceber como quer concretizar aquela ideia em termos cinematográficos, precisa de ajuda. E, portanto, esse encontro entre mim e o realizador leva um bocadinho de tempo, às vezes. Eu tenho visto algumas curtas-metragens que chegam aqui ao iMotion que não têm o apoio do ICA e têm o financiamento privado. E eu pergunto, esta ideia de arranjar dinheiro privado, e quando digo privado até é para além das câmaras municipais, mas quando se consegue uma empresa a nível da lei do mecenato que apoia um filme, isso é o santo grau, é o que é mais difícil? Achas que é algo que no futuro próximo pode ser uma das tendências, que é, sobretudo para as curtas-metragens, que é serem apoiadas por investimento privado? Não te sei responder isso, estou muito pouco dentro disso. Acho que o mecenato em Portugal, pela minha experiência, funciona bastante mal. Não existe, não é É possível. verdade. Não existe. E o que é estranho, Maria João, é porque isto dá retorno financeiro a quem põe dinheiro no mecenato, não é? Isso é que é estranho. Pronto, mas de facto a minha experiência é que o mecenato é inexistente em Portugal, mas se há uma empresa privada que quer apostar numa curta-metragem, sim, é ótimo, claro. Agora, com a democratização dos meios, porque os projetores são muito mais acessíveis, as câmaras também são mais acessíveis, e esta noção de ajudar a tua equipa que está a fazer a tua curta-metragem, consegue-se fazer filmes ao nível de curta-metragem, de primeiros filmes e de primeiras tentativas de trabalho, por valores muito mais baratos do que há um tempo atrás, há uns anos longos atrás. E eu creio que se a empresa privada aposta, que é uma ótima via, claro, agora não vai substituir futuramente nunca apoios Sim, outros. claro. Não é? Claro, Não vai, é uma ilusão, pronto, conseguiste tu, ou conseguiu o outro, o apoio de uma empresa que apostou. Mas mesmo assim são raros, são sim. poucos.
Mas são raros, são poucos, mas não está na altura de começarem a ser um bocadinho mais, digo eu, não sei, de haver um incentivo a essa participação privada. Eu sei que tu não podes fazer nada, não estás a mandar, Não, não, mas mas se calhar é frustrante, não é? se calhar está na altura, mas as coisas têm que ser também um pouco mais alargadas, se calhar na altura também de mostrar, tirar o cinema português do seu beco em que está a continuar a estar metido, também se calhar está na altura de, nas escolas, começar tudo isto mais cedo, é uma coisa que tem muito a ver, Rui, não é o cinema, É cultura. é pintura, é ler, é olhar, é conversar, é uma série de coisas que começa muito na formação, não é na formação, não é a educação, é a formação. E portanto não creio que seja o cinema com a sua especificidade. A leitura, a fotografia, tudo, não é? Nas escolas tem pouca ligação com tudo isso, a formação tem pouca ligação com tudo isso. Mas sentes que, por exemplo, as autarquias, algumas delas têm feito um trabalho interessante no apoio das rodagens, sobretudo com as film commissions também ligadas, mas sentes que podem ser, num futuro, no médio prazo, no curto prazo, há agentes que também podem dinamizar e ajudar cada vez mais quem quer Sinto filmar. completamente, sinto completamente. Acho que é muito importante as regiões, a região norte, a região sul, a região centro, de apostarem nas rodagens, curtas ou longas, não é? E acho que é um trabalho para o cinema, para a televisão, muito importante que essas regiões autonomamente produzam esses projetos, não é? Ligados ao seu produtor, não Claro. é? Mas que participem nos projetos, que é uma coisa que existe muito lá fora, não é? Em França Sim, há regiões, na Alemanha existem as regiões, em Itália também, as regiões a porem dinheiro nos projetos para pequenos projetos se desenvolverem, ou mesmo grandes que se desenvolvem, claro. com o dinheiro base do CNC, em França, do IC em Portugal, das televisões, e depois compõem o seu financiamento com o apoio das regiões. Isso é uma coisa que se faz muito, como sabe, na Alemanha, em França e Sim, Itália. sim, sim. Cá eu acho muito importante. Eu tenho tido uma experiência muito importante para os filmes que tenho produzido com as regiões do Norte, com a região Centro, com a região do Alentejo, e cada vez sinto mais empenhados, com mais vontade de arranjar forma de arranjar aquele dinheiro, arranjar forma de arranjar estadias, arranjar os alojamentos e mesmo para arranjar financiamento para ou para estar na origem de um projeto, que não tem outro financiamento, ou para compor projetos maiores e que precisam daquele financiamento. Acho que é fundamental e muito fundamental, não, é muito importante desenvolver as regiões. Sim, e eu sinto que a dada altura já não vai haver aquela desculpa, eu não estou em Lisboa, não estou no Porto, ou não estou perto dos grandes sítios para se poder fazer cinema. Hoje em dia, quem quer, acho que consegue fazer cinema em qualquer lado em Portugal, quase. Não é? Epá, isso é difícil, porque isso é muito difícil. Quem quer consegue, mas as coisas estão muito, muito, muito centradas em Lisboa. Ainda, pois. As Sentes isso? coisas, as escolas, a formação, o acesso aos materiais, o acesso às câmaras, o acesso às conferências, o acesso aos festivais. Há festivais em Portugal inteiro, não é? E felizmente, mas eu acho que as coisas estão muito, muito, muito centradas em Lisboa. E Devia-se descentralizar ainda mais, basicamente, é e isso. muito mais, acho que é fundamental descentralizar muito mais. E Daí a claro, importância de um festival como este, o iMotion, que claro, dinamiza, aqui, é muito sobretudo aqui os importante, jovens da é região muito de importante. Famalicão, isso é muito É importante. muito importante, se não há estas disciplinas das escolas, e se falar às escolas, o Plano Nacional de Cinema, que é uma coisa que existe, como sabes, faz um trabalho que eu acho muito bom, Meritor, é não muito é? importante, é muito Muito importante. importante o trabalho que faz o Plano Nacional de Cinema, só que as coisas levam tempo a ter efeito, não é? E o Sim, Plano Nacional de Cinema não existe assim, não faço ideia bem há quantos anos existe, já mas devia ter surgido antes, se calhar. pois, devia ter surgido antes, não surgiu, portanto agora a fazer efeito vai levar tempo, não é? Mas eu, voltando à questão das regiões, acho que ainda as coisas estão muito ainda centradas em Lisboa, mas com vontade, vontade não, com dinheiro, não é bem vontade, com dinheiro, com políticas para estas áreas, do cinema, da leitura, vão deixar de estar, ou começam a estar um bocadinho menos, não é? Eu tenho tido
ótimos trabalhos, ótimas relações de trabalho fora de Lisboa, mas sou uma produtora de Lisboa, não é, Rui? Portanto, ainda acho que tem que haver muito mais descentralização, muito mais. Sim, sim, sem dúvida. Ou seja, haver produtores que estejam também sediados fora dos grandes centros, isso é Claro, importante. Sim, sim. claro. Aí temos o exemplo de um colega teu que é o Rodrigo Areias, que de forma teimosa não sai de Guimarães, É excelente, é um exemplo faz, para o Minho, não é? faz muito bem, claro que sim, claro que sim. Sim, sim, sim. Eu, E Maria João, esta coisa que estavas a dizer há pouco, que certos realizadores, depois, a dada altura, saem do ninho e começam a trabalhar sozinhos. Isto é uma forma de muitas vezes, eu tenho reparado cá em Portugal alguns jovens que acontece isso, olha o próprio Gabriel Abrantes, começam a ser eles os próprios produtores de si próprios. Isso achas que é uma das tendências, ou são acasos, ou é cada caso é um caso? acho que é um bocado uma tentativa, como dizer, acho que cada caso é um caso, não sei se é uma tendência, não sei responder a isso. Acho que é muito legítimo, se ela vai ao ICA buscar o dinheiro, porque é que não ia vir eu, ou se ela vai não sei onde, ou se eu... É o pensamento que se faz, não é? Portanto, não sei bem se é uma tendência, não, acho que não é uma tendência, acho que cada caso é um caso e é muito legítimo e muito possível que venham a existir mais realizadores e realizadoras a pensar assim, a fazerem as suas empresas e a trabalharem nelas, Sérgio Treffaut, há vários. Mas não sei bem dizer se é uma tendência, Rui, temos que ver. Mas quando é uma tendência, a pessoa tem que analisar daqui a uns anos. Mas é, vamos ver, vamos ver. Vamos estar aqui a falar os dois e logo Vamos vamos ver ver, se é vamos uma ver. tendência ou não. Eu perguntei-te isso porque eu não tinha falado com o realizador, que nem sabia que já tinha uma produtora, que é o João Pedro Rodrigues, e eu não estava a vê-lo nessa função de produtor, mas ele já tem, chama-se Fantasma, até acho que é com o pai dele e tudo, mas É, e eu não sabia, pronto, e a da altura começo a pensar, se calhar isto pode vir a ser uma tendência claro. de cada realizador começar a pensar, se bem que isto depois convém dizer, sobretudo aos realizadores, que quando se muda ao chip do produtor, a parte do realizador muda também, não é? Totalmente. É muito complicado. É porque é muito complicado pensar aqui com o hemisfério do cérebro de produtor e de realizador. Porque, convém dizer, Maria João, se calhar há decisões que e sobretudo quando eu estou a falar disso, quando o filme é realizado e produzido pela mesma pessoa, que quase que são em oposição, não é? Se ele quer fazer um plano daquela maneira, isso já acarreta decisões de produção também, muitas vezes, não é? Sim, claro. Eu não sei bem dizer-te como é que é. Eu vejo aos realizadores, os poucos que eu tenho acompanhado e que fizeram as suas empresas e que produzem os seus filmes, quando eu falo agora com eles, passado um ano, ou dois, ou três, são outras pessoas. A forma, a relação deles Com a vida real. com os meios, com a dificuldade de conseguir isto ou conseguir aquilo, ou que o dinheiro não é elástico, é uma realidade, não é? Podes ter a decisão de perder dinheiro, tu, ou o teu produtor, ou o teu realizador, mas estão outras pessoas, são outra forma, de repente é outra maneira de pensar. A responsabilidade pesa É, nos ombros, não é? exatamente. Isso então, Olha, dizer só não dá para filmar 6 semanas, só dá para filmar 4, tudo bem, 4. mas pois, isso são decisões, são decisões. Esta palavra que eu pus agora, responsabilidade, é algo que tu, como produtora, desde que começaste a produzir e a fazer isto na tua vida, a responsabilidade é alguma coisa que deve ser sempre uma constante em ti, não é? Como é que lidas com o peso da responsabilidade? Ou tens lidado? É uma constante, sim, acho que lido bem, acho que gosto de ter responsabilidade e ser responsável. Qualquer pessoa que tenha uma empresa e que tenha pessoas com quem trabalha, com quem colabora e que tenha trabalhos e tenha contratos assinados com Para cumprir. instituições, com realizadores, com as pessoas com quem colabora, acho que tem isso muito presente e é um trabalho que está sempre acho que lido bastante bem com a responsabilidade e que gosto de a ter e que gosto desse desafio. Não é simples, não é? Porque muitas vezes sabes que a produtora tem trabalho durante um ano, mas não sabes que tem durante 3. Portanto, ali chegando, tens que continuar à procura, a arranjar trabalho. O trabalho não te cai em cima, tu tens que procurar o trabalho, não é? Claro que às vezes cai também, às vezes são as pessoas que vêm ter contigo, sem Claro. dúvida.
mas 50% das vezes também sou eu que vou ter com as Claro. pessoas. E sou eu que vou também à procura de trabalho e que vou ter com as televisões, com os realizadores, com os ICAs, com as câmaras e, portanto, gosto bastante dessa responsabilidade. É uma coisa que eu gosto de ter, responsabilidade. Não te tira o sono. Quer dizer, sim, já tirou bastantes vezes, mas paciência, prefiro ter responsabilidade e é um desafio que me agrada. Sim. Estamos quase a acabar, mas eu queria também, de alguma forma, tentar perceber e pôr-nos no lugar de quem está a começar, que é como é que se lida com o aspecto humano de trabalhar com o realizador, porque isto basicamente, muitas vezes as vontades são distintas, porque há que ter os pés na terra com um projeto, mas um realizador sonha e tem direito a isso, a sonhar com o que quer para o seu filme. Como é que é depois trabalhar com o aspecto humano essa relação com o realizador? É algo que pode ser perclitante? São colegas? O Rui pode ser perclitante, tem momentos necessariamente de conflito. Prova é que há muitos realizadores que saem da empresa, entram outros, vão outros e tem momentos de conflito. Eu tenho tido ao longo da minha vida muita sorte, porque acho que com conflitos, mesmo com conflitos, sempre tive um grande apreço, respeito, vontade de trabalhar com os realizadores todos com quem trabalhei até hoje. Pronto, eu só tive um grande chatice na minha vida e foi com uma empresa estrangeira que eu não estava muito, quer dizer, estava empenhado na parte de fabricação, que me dizia respeito, da minha responsabilidade, estava empenhado, mas de resto os realizadores com quem me tenho cruzado, com quem tenho trabalhado, são pessoas que tenho um respeito enorme pelo trabalho deles, enorme mesmo, e portanto isso faz-me ter um grande prazer, mesmo nos momentos de conflito e de não entendimento, um grande gosto, uma grande vontade de trabalhar com eles. Outra dica que eu acho que é importante para quem nos está a ver, que é, há pessoas que, e se calhar tem alguma razão, que que querem saber como é que se cria o networking, como é que se cria um bom produtor tem que saber também a quem bater a portas, como é que lidas com esta coisa do networking? É preciso ir aos festivais, claro, não é? É importante, mas nem é bem o networking, é que tu tens vontade de ir ao festival, tu tens vontade de ver os filmes, tu tens vontade de encontrar aqueles realizadores e aquelas pessoas que estão lá, que são da tua profissão, que são do teu trabalho, não vais bem com o sentido de criar um networking, vais porque tens vontade de ir ao festival, tens vontade de ver, falar com as pessoas que estão nas instituições, ter E reuniões com outros coprodutores também, não é? Exato, ter reuniões com elas, de saber o que estão a fazer, de ver como é que produziram, de ir a festivais em Portugal, de ir a festivais fora de Portugal, de ver os desafios que se põem internacionalmente e cá também, portanto, não é bem a noção de networking, é que tu tens muita curiosidade e muita vontade de continuar a abrir a tua cabeça e a tua forma de trabalhar. Eu continuo a ter essa obrigação e essa vontade também, Pois. portanto, não é bem no sentido do networking, e com essa vontade vais fazendo o networking, não é? É orgânico, é É, orgânico. Não é? não é? Para acabarmos, Maria João, o que é que nós podemos ver agora um pouco do trabalho que estás a fazer? Isto vamos ter que esperar, porque o cinema demora sempre tempo, mas nos próximos tempos, quais são o resultado das tuas produções? O que é que tens na manga aí? Então, eu estou a fazer um documentário com a Graça Castanheira, que é um documentário que se chama Pele Escura e que vai ser apresentado no dia 4 de julho no CCB. Ok. É um trabalho com apoio do ICA, do Instituto de Cinema, com apoio do CCB, que a Graça está a preparar já há algum tempo e que será uma reflexão por parte da Graça sobre o racismo, uma reflexão muito particular dela sobre isso e que será discutido com outras pessoas no dia 4 de julho no CCB. A Graça está a trabalhar juntamente com o CCB na programação desse dia, para além do filme dessas conversas com várias pessoas. Estou a preparar uma longa-metragem, uma série com o Sebastião Salgado, com um jovem realizador. Mais um para a tua coleção. Estou a preparar uma longa-metragem com o Francisco Botelho. Alguém que ainda não fez uma primeira longa?
Exato, que já fez curtas e que tem feito o seu percurso como assistente de realização de vários realizadores, Um deles, o Manuel Oliveira, convém dizer. Manuel Oliveira e outros também. Estou a trabalhar com o Tó Correia, com quem fiz uma série para a TVI que se chama Pecado, que vai estrear em setembro e que temos uma longa-metragem em preparação. António Borges Correia. António Correia, Tó Correia. É outro, está bem. Tenho um trabalho com a Ana de Palma sobre a Catarina Eufémia, que será filmado no Alentejo, em Évora, com o apoio da Câmara de Évora e da Rádio Televisão da RTP. Ana de Palma, que é uma cineasta luso-francesa, convém dizer. Exato, que é uma cineasta luso-francesa que realizou comigo Sem Ela, já um filme. Eu estive lá na rodagem, com a nossa Berenice Beijou, com o Vitor Norte. Exatamente. Tal qual. Eu não tinha falado com o Vitor Norte sobre isso. Ele só me dizia, ela agora está aí nos Oscars e tudo. A volta que isto dá, não é, Maria João? Exato, incrível mesmo, grande realizadora. Não é grande, boa atriz, ela. Atriz. Uma boa, é casada com o realizador, mas é atriz. Casada com o realizador, mas é atriz, exatamente. Não, mas já vi que vamos ter muita coisa da tua produtora e, portanto, os tempos são de trabalho agora, não é? As pessoas que nos ouvem não nos podem perguntar nada, Rui? Eu penso que temos que ir aqui a ver se temos comentários, mas aqui no Facebook a interação não é tão grande, mas eu estou aqui a ver se há comentários. O mais interessante e mais importante eu acho que é conversar com as pessoas, não é? Isto é o problema, nós costumamos fazer o que estamos a fazer sem ser no Covid, em Famalicão, ao vivo. O que posso prometer é que quando voltarmos a poder estar todos, fazemos isto em Famalicão, se calhar numa escola, que é o que também gostamos muito. Era importante para mim, quando converso, claro que gosto de estar a conversar contigo, mas já nos conhecemos há uns anos. Sim, estamos aqui a falar quase, a imaginar que perguntas é que poderão ser feitas. Eu tentei fazer algumas. Famalicão, que me convidassem para ir a Famalicão presencial. Está feito o registro. Para poder conversar e ouvir as outras pessoas. Sim. Não, e não há dúvida que esta conversa vai ficar aqui e se calhar vai circular pelas escolas e depois o máximo que eu posso fazer, se alguém tiver mesmo algumas dúvidas, eu faço-te chegar, Maria João. Claro. É isso. Porque o nosso auditório é sobretudo muito jovem, a gente está a começar, nós temos ido às escolas, ainda este ano conseguimos ir a algumas mesmo com o Covid e temos tido um feedback ótimo e sinto que há uma nova geração, sobretudo no Norte, com algumas escolas de audiovisuais, sobretudo também no Conselho de Famalicão, que mais tarde ou mais cedo acho que vamos ver os resultados. Há uma nova geração que quer fazer coisas no audiovisual português e é importante também perceberem a diferença entre televisão, cinema e eu acho que esta vai ser uma semente que estamos a fazer aqui no iMotion para que mais tarde possamos, e já está a acontecer, alguns cineastas que nascem deste festival. Convém lembrar que a Câmara Municipal de Famalicão tem tido um grande apoio, a Casa de Juventude de Famalicão oferece material, estúdio aos jovens da região para poderem criar objetos audiovisuais, isso acho que é de enaltecer. Estou também a fazer uma longa-metragem com um jovem realizador do Porto, que é o Ricardo Leite. Ricardo Leite, que já esteve no iMotion, claro. Pronto, e que fez agora comigo uma série muito gira para a RTP. Eu acho que o Ricardo Leite tem muito talento, tem muita esperança. E fez uma série para a RTP connosco que se chama Os Capitães do Açúcar, ele como realizador, o Tiago Sarmento como ator, e o Vicente Allenstein, e a Diana, e o Igor, e uma série... Mas isso ainda não foi visto? Isso vai ser visto brevemente na RTP, chama Os Capitães do Açúcar, 8 episódios, e estou a preparar uma longa-metragem com o Ricardo também. Espero que possamos preparar em força muito em breve. E isto falaste agora da televisão e a ficção televisiva, sobretudo para quem está a começar, pode ser também um excelente tubo de ensaio, não é? Sim, eu acho que sim, que é uma excelente... Para quem está a começar e mesmo para quem... Sim, viu-se o que o Marco Martins fez com a Sara, não é? É mesmo...
esta possibilidade que temos de fazer estas séries, claro que são feitas um bocadinho a correr, no caso Os Capitães do Açúcar é com o apoio da RTP, mas acho que a série ficou muito bem mesmo. Eu tenho um grande orgulho dos Capitães e o trabalho do Ricardo é muito bom, do Tiago também. Acho que é mesmo importante, porque uma longa-metragem fazem de X em X anos, e se puderem fazer longa e também em televisão, acho que não é nada incompatível. Sim, sim. E folgo saber, por exemplo, a RTP está a apostar muito na ficção televisiva, mas também já sei que a SIC muito em breve vai ter telefilmes com realizadores de cinema. Isso é uma excelente notícia, eu não sei se já sabias, mas é ótimo as televisões voltarem a apostar nas pessoas do cinema para fazer ficção. Não nos formatarmos só ao modelo da ficção industrial, que é a telenovela, que é importante, mas que não substitui outras coisas. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Maria João, foi um prazer. Eu sei que vais voltar ainda hoje para um platô. É um filme internacional que estás a produzir cá em Portugal, não é? É. Filme do François Monceau, que se chama Encontro. Começámos em Cabo Verde. A parte de Lisboa não pudemos acabar porque chegou o Covid. Estamos agora a fazer. E hoje é o último dia de rodagem. Acabamos às 6 da manhã. Tivemos o Johan Heldenberg, que é um ator belga, a Isabelle Otero, que é uma atriz francesa, a Dalila Carmo, que esteve connosco também num papel excelente. Acabamos hoje a rodagem. Bom. E correu muito bem. Foi muito bom. E é engraçado que falaste da Dalila Carmo. Eu ainda a semana passada fui vê-la ao teatro com um filme, com uma peça que tem a ver com o filme, que é o Noite de Estreia, a partir do João Cassavetes. Ela está excelente. Está excelente e recomendo bastante a peça. Ela está excelente. Olha, pois, se tiveres perguntas... Sim, eu anoto e faço-te chegar. Com alguém, gostaria muito de falar, que não fosse só uma conversa minha sem... sem feedback. Não, eu acho que isto, sem dúvida, o que fizemos hoje pede um auditório, pede interação e pede, se calhar, até 2 horas para tu veres também projetos e poderes logo a seguir, se calhar, dizer alguma coisa, sem ler o argumento, mas com a sinopse e isto podia ser um bocadinho mais prático, sem dúvida. Claro, terei muito prazer, portanto tentemos fazer isso, Rui. Vamos estar combinado e está gravado. Tá. Um grande beijinho, foi um prazer e quem não viu do começo, isto agora está aqui no Facebook do iMotion, voltem atrás. Obrigado. Muito obrigada, Rui, um grande beijinho a todos. Boas filmagens. Obrigada, Rui. Tchau, obrigado.